Um bom dia, feliz sábado. Que bom que você está aqui nos acompanhando através das nossas redes sociais. E o nosso tema de hoje é bem interessante, como tem sido todos os sábados que nós estamos reunidos aqui para estudar. E hoje, continuando falando sobre as profecias, como entendê-las de forma bem ampla através do estudo da Bíblia. E convido você a curtir, compartilhar, levar essa mensagem para os seus amigos, seus familiares, porque é algo muito atual e também nos ajuda a ter uma comunhão, um relacionamento maior com o nosso Deus. Então, que bom que você está aqui. E falando no tema de hoje, antes de entrarmos mesmo no nosso tema, eu vou aqui apresentar os meus convidados que estão aqui para me ajudar a compartilhar esse tema de hoje, que são as nações, parte 1. Teremos duas partes dessa lição. E do meu lado esquerdo, vou começar com a Marta. Ela está aqui comigo para me ajudar. Bom dia, Marta. Bom dia, Jaque. Bom dia a todos que vão nos acompanhar agora nesse estudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que privilégio estar aqui. Amém. E do meu lado direito estou com o Maicon também, que está aqui com a gente, compartilhando o que ele aprendeu e fazendo parte do nosso time hoje. Muito bem. Agradeço pelo convite aí. Como a Marta falou, é um privilégio estar aqui, né, para conversarmos um pouco sobre o que a gente estudou durante a semana, né? E tenho certeza que vamos passar momentos aqui bem interessantes, viu? Tem muita coisa para a gente aprender. Que bom. E falando nisso, eu quero convidar vocês a imaginarem quantos reinos, quantos impérios já existiram no nosso mundo, desde que o mundo é mundo, né? Desde o início da história humana. Quantos já surgiram, quantos caíram e quantos foram erguidos com força, que pareciam que iam durar para sempre e de repente sumiram. E hoje nós vamos estudar algo que atravessa então os séculos, o conflito entre os reinos da terra e o reino de Deus. E em Gênesis, nós vemos os primeiros passos da humanidade construindo cidades, formando nações, buscando poder, mas também vemos um Deus que chama o homem, um homem em específico essa semana, Abraão, para formar uma nação diferente, uma nação separada, santa, com um propósito eterno. E no livro de Daniel, o profeta contempla reinos surgindo como feras, mas também vê o reino eterno, um rei diferente, aquele que recebe domínio, glória e honra, e cujo reino jamais passará. Essa lição, então, que nós vamos compartilhar aqui, nós três, com vocês, é algo que não é apenas sobre geopolítica profética, é sobre quem reina no seu coração. E sobre qual reino você está ajudando a sustentar com sua vida, suas escolhas, seus valores. E mais, é sobre como Deus quer te usar para ser luz entre as nações, para chamar seus filhos que ainda estão espalhados, vivendo em meio à confusão, mas que ouvirão: sai dela, povo meu. Então você deseja, né? Se você deseja entender mais sobre isso, o que a Bíblia tem a dizer sobre os grandes reinos deste mundo, sobre o reino de Jesus, sobre qual é o papel desses reinos na nossa história, fique então com a gente para explanarmos melhor esse assunto, porque você está prestes a mergulhar em uma das mensagens mais relevantes e urgentes para nossos dias. Então, bem-vindo à nossa lição de número 4, As Nações, parte 1. Compartilhando, então, convidar a irmã Marta para fazer a sua introdução, o que entendeu aí da lição de sábado. Então, é muito profundo esse assunto, né? A lição está abordando, essa primeira parte, o princípio, o início de tudo, quando Deus estabeleceu um reino, né? Colocou o homem, construiu tudo, colocou o homem lá, com todas as condições para que tudo desse certo e vivesse eternamente. Mas, de repente, aconteceu algo que frustrou esse plano, né? E desde que aconteceu isso, o homem teve que sair de lá, porque lá onde ele estava, no jardim, né?
no lar que Deus havia estabelecido para ele, ele tinha acesso à árvore da vida. Ele viveria eternamente. Agora, o homem foi tirado de lá. E é interessante observar, como a Jaque disse, que a lição está abordando a história, né, dos reinos, mas que o objetivo é saber quem reina em mim, em nós, né? É interessante observar que ao Adão ser retirado do jardim, ser impedido de ter acesso à vida, né? Nós também estávamos lá em Adão. Adão me representa, Adão te representa. Em Adão, nós perdemos o direito de viver, né? E a partir disso, quando o homem percebeu isso e foi lhe dado uma esperança, né? Porque Deus não deixou o homem, sai daqui e se vira. Não foi assim, né? Deus ali deu a Adão e Eva uma esperança, deu um norte. Ele disse que estaria com eles e que resolveria finalmente o problema deles. Não estava tudo perdido. Não estava tudo perdido. Uhum. Então, quer dizer que o pecado não pegou Deus de surpresa, né? Sim. Deus já tinha uma saída. E aí, o homem, crendo nessa saída, ele começou a buscar alternativas. Ele começou a lutar, né? Fundar reinos e sistemas para que as coisas acontecessem. O fato é que não aconteceu. E hoje, até hoje, nós vivemos numa confusão. Sim. Reinos surgiram, reinos caíram, né? E finalmente estamos aqui. Eu acredito que nós vamos chegar, através da lição, a uma conclusão até o nosso reino eterno. Uhum. Michael, tem uma figura aí na lição de sábado. Nós da classe Eli, a gente gosta muito de explanar essa figura, de tentar entender o que ela traz de mensagem para nós. O que você entendeu dessa imagem aí da semana? Bom, a gente vê uma coroa com várias pessoas carregando essa coroa e alguém em cima dela, né, com um chicote, indo para uma direção contrária ao que está apontando uma seta ali. E a gente consegue entender, pelo menos eu entendi, que essas nações, esse povo e essa pessoa ali, né, o comandante, o governante ali dessas pessoas, assim, o pseudo, né, porque na verdade a gente sabe que a gente tem um verdadeiro comandante, mas aqui já mostra que quando se esquece desse verdadeiro comandante e a gente deposita as nossas esperanças em pessoas, a gente é claro e patente. A gente vai ao contrário da direção que Deus quer, né? E sabe uma coisa interessante? É que quem já assistiu séries, né, ou livros, tem pessoas que são muito ansiosas, né? Elas pegam o livro e elas querem já ir até o final para saber o que acontece. Já viram, né? Já. Não sei se de repente passaram por isso também, né? Antes de ver a história. Antes de ver a história, já quer saber o final. E aqui é interessante que a lição ela chama a gente ao quê? A entender a história do começo, porque a gente já está no final da história, né? Os reinos já passaram, os reinos já caíram. Essa ilustração aqui desses reinos foram constituídos, reinos foram derrubados, e a gente está no final da história. Então a lição ela traz a gente para o quê? Para a gente entender lá o começo. Porque como que a gente vai saber o final se a gente não sabe o começo, como isso tudo começou, né? Então é interessante que a lição ela traz a gente para saber, para conhecer ali a raiz, né? E até na questão de saúde, medicina, psicologia, por exemplo. Às vezes a pessoa vai numa terapia e vai fazendo as sessões ali, e para saber o problema, muitas vezes a pessoa tem um problema hoje, mas esse problema não aconteceu, não veio de hoje, ele veio lá de trás, né? E o profissional tem que saber a origem do problema para poder trabalhar ele, né? Isso, E assim com a gente também. Querendo ou não, o pecado é um grande problema. E a gente,
aqui vai conseguir entender ali, pelo menos esmiuçar mais a origem, né? Exato. É isso mesmo. Enquanto reinos humanos se erguem e caem sustentados por poder e opressão, porque a gente vê um chicote ali, né? O reino de Cristo será sustentado pela justiça e pela entrega dele por nós. É um Amém. reino completamente contrário do que o mundo tem estabelecido. Como a Marta disse, sistemas têm sido criados pelos seres humanos para suprir a falta do reino de Deus, né? E as pessoas, como o Michael disse, elas caminham ao contrário daquilo que Deus quer para nós. Deus tem um reino que vai se estabelecer, mas as pessoas não buscam esse reino. Elas buscam o contrário daquilo que Deus quer para elas. E como nós podemos viver hoje sendo cidadãos desse reino eterno? É o que nós vamos ver durante a lição aí. Vamos para domingo já, então? Nimrod e Nínive. São duas situações aí, né? A gente vai entrar numa situação dos impérios fortíssimos que surgiram nessa época aqui que a lição mostra em Gênesis e por que surgiram, né? E eu queria que a Marta comentasse com a gente sobre isso. Então, como o irmão Marco disse, é importante entender o princípio, né, de tudo, para que a gente compreenda os porquês. A gente sabe os porquês de Deus. Por que ele agiu, por que ele age, por que agirá de determinada forma, né? Sim. Então, o princípio foi o lar edênico, né? Perfeito, né? E lá era perfeito, tudo perfeito, maravilhoso. E viu Deus que era tudo muito bom. Fora do Jardim do Éden, os seres humanos tiveram uma vida totalmente diferente, tiveram que trabalhar e sofrer, né? Lá havia trabalho também, mas não era um trabalho sofrido, né? Para garantir a sua existência, o homem tinha que suar, né? E vieram as consequências, né? Toda a natureza sofreu as consequências dessa separação, dessa saída, né, do jardim. E é interessante observar que muitas pessoas perguntam, já me perguntaram isso, e o Jardim do Éden? O que aconteceu com ele? Quando Deus tirou o homem de lá, esse lugar permaneceu fechado, né? A Bíblia fala que um anjo ficou à porta, né, com uma espada, protegendo a entrada. E até quando isso aconteceu? A história bíblica diz que durante muitos anos o Jardim do Éden permaneceu lá. E o homem, com seus filhos, né, Adão e seus filhos, iam até a porta do paraíso para adorar a Deus. E ali eles renovavam seus votos, né? Eles choravam o arrependimento da sua transgressão, né? Da transgressão da lei de Deus. E permaneceu assim até um pouco antes do dilúvio, quando Deus retirou o jardim e o levou, né? A restauração final do Jardim do Éden vai ser agora. Eu acredito que próximo dos nossos dias, talvez até nós aqui vivenciemos isso antes de passar pela morte, né? Quando Deus vai entregar de volta o lar edênico criado por Ele no início. Finalmente, né? A tão esperada volta de Jesus. E nós poderemos ver esse jardim, então, que é tão retratado, né? Em filmes, em livros, o paraíso. Sim. Né? Michael, o que você entendeu, então, da lição de domingo? O que trouxe para você, na prática, que esses reinos... Porque, assim, o que aconteceu? A irmã Marta falou, eles viviam no paraíso, acabaram saindo, a iniquidade veio, né? Veio o dilúvio,
vieram muitos problemas e o homem tentou resolver esses problemas através dos reinos, através de construções de sistemas para resolver mesmo esses problemas que, na verdade, só tinha uma solução, que era buscando a Deus. Mas esses homens acabaram criando outras situações. O que você entendeu aí da lição de domingo? O que acontece, né? Hoje, a gente, na nossa contemporaneidade, a gente não sabe o que é um governo teocrático, Deus. A gente nasceu através de governos, democracia aqui, enfim, mas a gente sabe, existem vários outros regimes pelo mundo. Mas a gente, hoje, para a gente é antinatural, e aí eu pensei o seguinte, parece que hoje, para a gente, por causa do pecado e por causa da nossa, como nós nascemos neste mundo, assim, é antinatural a gente ter Deus como o nosso governante. Seria o ideal, mas o real, devido ao pecado, é antinatural. A gente sempre está buscando meios e caminhos extra Deus. E foi o que aconteceu. Porque muitos reinos, muitas nações, né, se a gente observar aqui, Nimrod, né, fala que foi um grande caçador. A gente pensa assim, nossa, mas foi uma coisa boa. Não, mas também não está muito claro. Demonstra ali o quê? Onde foi aumentando as nações, foram aumentando também o nível de rebelião contra Deus. Tanto que, se a gente observar ali, né, na história das nações que foram surgindo, a grande maioria foram depois todas inimigas do povo de Deus. Por quê? Porque começaram a depositar as suas confianças em nações, em construções, né, no homem, e vai de encontro com aquilo que Deus queria, né? Porque Deus, o desejo de Deus era o quê? Ele ser o centro, ele ser o governante e a gente, e o povo, né? O povo e nós, consequentemente, sermos o povo escolhido. Mas, na verdade, eles foram para um caminho diferente, né? E quando a gente vai fora dos caminhos de Deus, a consequência não tem jeito, né? O resultado não tem outro, né? O resultado é o fracasso, né? Isso mesmo. Quais impérios, eu quero perguntar para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, quais impérios o mundo de hoje valoriza? Porque a gente está falando de impérios muito antigos que surgiram e as pessoas valorizavam esses impérios e buscavam neles soluções para os seus problemas. Mas e hoje? Quais são os impérios que o mundo valoriza? E como isso se reflete na nossa vida de prioridades? O que nós vemos hoje que muitas vezes, como o Maicon disse, as pessoas buscam soluções extra Deus. Depois que a gente tentou tudo, vou pedir oração, nós vamos fazer então uma situação aqui, vamos ver o que Deus tem para nos dizer. Então, quais são essas soluções extra Deus que nós temos buscado? Outra perguntinha também, existe um reino que você tem ajudado a sustentar sem perceber? Seja com o seu tempo, com suas decisões ou com sua lealdade. Esse reino que você tem ajudado a sustentar, ele é um reino de Deus ou é um reino do mundo? O que você tem feito no seu dia a dia que demonstra qual é o reino que você tem escolhido? É um reino de coisas materiais, do mundo, daquilo que o mundo oferece, ou é realmente um reino espiritual, um reino que busca a Deus? São perguntas para a gente refletir na nossa vida, porque na história a gente já viu, né, como as pessoas têm reagido a esses reinos mundanos e ao chamado de Deus para ter um reino espiritual, um reino eterno. E Deus também fez um chamado especial na história que a gente viu aí na lição durante a semana, um chamado a Abraão. Por que será que Deus chamou Abraão? O que ele queria com isso, Marta? Por que Deus escolheu? Antes um pouquinho, Sim. já que eu quero falar uma coisa aqui. Quando Deus percebeu que o mundo havia caminhado para uma situação tão difícil que o nome dele já era praticamente esquecido na Terra. A Terra se encheu de violência, o conhecimento de Deus já quase não existia mais. Ele precisava tomar uma atitude para a preservação do seu nome, do seu conhecimento. Então, ele enviou o dilúvio
é uma tragédia, né? Sim. Na Terra. Foi global. Foi global, acabou com toda a humanidade, com exceção da única família que ainda mantinha o culto ao Deus verdadeiro. Uma única família. Uma única família. Se Deus não tivesse feito isso, vamos pensar, Noé morreria logo, ele já estava velho. Os filhos de Noé já tinham se casado com mulheres pagãs, mulheres que não adoravam a Deus. Imagina os filhos dos filhos de Noé. Então, o conhecimento de Deus seria banido da terra. Deus, então, tomou uma providência, preservou. Através de Noé, né, depois do dilúvio, tentaram resolver o problema, né? Acharam sempre se rebelando contra Deus. O homem sempre confrontando Deus. Né? Depois que veio outras gerações, né? Passaram-se anos e anos e anos, resolveram construir uma torre que chegaria ao céu. E assim o homem estaria seguro de um novo evento, caso Deus resolvesse acabar com eles de novo. Veja, né? Que coisa. Ali Deus, então, operou, né? E fez aquela separação, aquela confusão. Havia só uma língua, e ali Deus fez aquela confusão, trazendo outras línguas, né? E os homens, sob a direção de alguns, aqui mencionou Nimrod, ele era um dos líderes, né? Sim. Um homem valente, guerreiro, né? E Deus destruiu aquela ideia, né? A construção da Torre de Babel, e virou uma confusão. Babel, confusão. E daquela separação surgiram as nações, né? Aí, isso aqui dá um estudo de horas, né? Sim. A gente buscar os textos e comparando, né? Com tudo que a gente tem revelado, né? Que tem na revelação da palavra, a gente descobriria coisas tremendas. Mas a lição é compacta e nós não temos tempo aqui, né? Para falar de tudo. E aí, a Jaque mencionou aqui do chamado, né? Tinha um homem temente a Deus, que vivia no meio de um povo pagão. E Deus novamente percebeu que o seu conhecimento dele estava Se perdendo de novo. Então ele falou, preciso resolver o problema. Chamou esse homem, né, Abrão, sai daí, sai do meio desse povo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você uma nação, né? Deus agora tomando a iniciativa de fundar, de criar uma nação que o servisse. E ele escolheu Abrão. Abrão levou a sua família, né? Levou um sobrinho e alguns dos servos que ele tinha, porque esses eram os mais bonitinhos que tinha lá no meio daquela gente. Será que foi por isso? Não foi. Foi porque Deus viu a fidelidade daquele rapaz, daquele homem, que já não era jovem, né? E elaborou, através da vida daquele homem, um plano para que dele nascesse uma nação especial. Uma nação que levaria o conhecimento de Deus para o mundo todo. Que lindo, né? E Deus nos chama também, Maicon. Aqui tem uma perguntinha que eu coloquei para reflexão. Foi fácil para Abrão sair do seu meio ali, porque ele cresceu ali, ele sabia, a sua família estava ali, o seu trabalho, a sua casa, estava tudo ali. E Deus o chamou para um lugar que ele não fazia ideia de onde era. Deus não falou, nós vamos para tal lugar, lá você vai fazer isso, isso. Não, você vai vir e só. Deus, muitas vezes, nos chama também para sairmos da nossa zona de conforto. E como a gente responde a esse chamado de Deus? Porque o que é o conforto? É você estar na sua casa, tudo bonitinho, tudo certinho, mas de repente vem uma tribulação, de repente vem algo para você que Deus mexe com você ali. Deus tira você da sua zona de conforto. Por que Deus faz isso com a gente hoje, assim como fez com Abrão nessa época? Sim, eu tento encarar da seguinte maneira.
cada um, de modo geral, todo mundo tem um chamado, mas cada um tem um chamado diferente. Sim. De repente, o meu chamado não vai ser exatamente ao chamado de Abrão, que se tornou Abraão. Sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da tua cidade. Mas como você mencionou, às vezes é da zona de conforto. Porque o que acontece? E hoje, vou falar aqui como nós cristãos. A gente fica numa zona de conforto, parece que a gente está dentro de uma piscina, super aquecida, a gente está tudo bem tranquilo, está tudo indo bem, eu estou pregando, eu estou aqui estudando minha lição, e não sai da minha zona de conforto. Algumas vezes o chamado é esse, ó. Tá bom, você já estudou, você já aprendeu, você já sabe, você já conhece um pouco de mim o suficiente para você transmitir para outra pessoa, agora vai e seja luz. Porque olha que interessante, né? O chamado de Abraão é assim, ele não fala assim, ó, sai da tua casa, sai da tua parentela, que ele não fala apenas eu vou te abençoar, ele fala você será uma bênção, né? Não é apenas eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção só para você, não. Você vai ser uma bênção para outras pessoas, para outras nações, para outros povos. E a gente aqui, na nossa esfera, eu posso ser uma bênção para a minha vizinhança, para onde eu trabalho, para onde eu estudo, na minha própria igreja. Então, cada um tem um chamado. Mas o chamado que nós temos, de forma geral, é essa, para a gente sair da nossa zona de conforto e a gente mostrar e refletir o caráter de Deus. Obviamente que o caráter de Deus na sua perfeição é refletido através de Jesus Cristo. Mas nós somos chamados a ser pequenos cristos. Né? Isso mesmo. E ele saiu, como eu disse, sem saber aonde iria. Quando foi a última vez que você confiou em Deus, mesmo sem saber de tudo? Que às vezes é muito fácil a gente ter a visão geral, igual a gente olha para as histórias bíblicas e fala, poxa vida, por que esse povo foi tão teimoso? Por que eles fizeram essa escolha? Porque a gente já tem toda a história, desde o começo até o fim, a gente sabe. E hoje a gente fala, eu faria diferente. Mas na nossa ótica da nossa vida, a gente não tem o todo, assim como eles não tinham o todo. Por isso eles agiram como agiram. Nós também. Quando foi a última vez que você confiou plenamente em Deus? Entregou a sua vida de fato? Quando foi a última vez que você entregou aquele problema de fato para Deus? Sem saber o porquê que aquilo estava acontecendo com você. Né, Marta? É tão difícil, às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, por que isso está acontecendo? E quando a gente olha para trás da nossa vida, a gente fala, que bom que aconteceu. Eu precisava disso para hoje ser quem eu sou. Se não tivesse passado por isso, eu não teria amadurecido nesse ponto, eu não teria conhecimento dessa situação. Sim. Então, muitas vezes, Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para que nós amadureçamos a nossa forma de pensar, a nossa espiritualidade, a nossa entrega mesmo para Deus. Porque senão a gente fica na nossa zona de conforto. Sim, a gente não aprende, a gente não se desenvolve. E Abraão também, se ele não tivesse saído de lá, quem ele seria? Que bênção ele seria para outras nações se ele tivesse ficado com sua família na sua cidade. E depois a gente vê toda a história, a gente vê, nossa, que bom que ele saiu, que bom que ele atendeu o chamado de Deus. E nós hoje, será que estamos atendendo ao chamado de Deus? Deixa eu só fazer um comentário. E assim, até mesmo esse comentário é para fortalecer a nossa fé e a fé de quem tá nos vendo também. Porque assim, como a Marta disse, eles saíram de lá porque eles eram os mais bonitinhos? Deus não. Escolheu eles por causa disso? Deus escolheu eles por causa disso, porque eles eram perfeitos, porque eles eram... Não, porque Deus viu ali que eles eram tementes, mas eles não deixaram de errar. Não é? No meio do caminho, Abraão errou. Abraão falhou. Abraão, a gente sabe que é o pai da fé, mas ele também teve os seus tropeços, assim como eu tenho meus tropeços, como cada um de nós aqui tem, como quem você também que está nos vendo também tem. Só que a questão é não desistir, né? É igual o lutador de boxe, né? Ele tá lá os dois brigando. O que perde? Ele perde apenas porque ele tomou um golpe? Não, né? Ele perde porque ele não levantou. Bateu 10 segundos ali e não levantou. Então, a vida de Abraão, ela mostra isso pra gente também. Que não é apenas não cair, mas
caiu, infelizmente, esse mundo de pecado a gente vai cair. Mas assim como Abraão, ele não desiste. Assim como Abraão, a gente também não pode desistir, né? Não é uma vida perfeita, né? Isso, É sim. uma vida de tentativas. De tentativas. O importante é não desistir. Qual o objetivo de Deus ao chamar Abraão? Ele percebeu, né, viu-se que os homens criaram reinos, fundaram reinos e tudo estava errado, dava errado. Deus então chamou aquele homem, Abraão, para, através dele, levantar uma nação cujo rei, cujo governante era o próprio Deus, seria o próprio Deus. Isso mesmo. Esse foi o único objetivo. Muitas pessoas, talvez você que está ouvindo, está assistindo, talvez não tenha compreendido até hoje por que Deus escolheu a nação de Israel. Por que Israel é chamado na Bíblia de nação escolhida de Deus, povo de Deus? Por quê? Os demais não eram? Não, porque Deus tinha um objetivo. Não é que Deus escolheu, Deus fez aquela nação. Sim, Deus construiu, do zero. Deus planejou. E que todos os reinos, todas aquelas nações tinham reis humanos que escravizavam, que assassinavam, né? Que oferecia as próprias pessoas, crianças, para ídolos. E Deus, então, queria que o seu nome, o seu conhecimento, o seu amor fosse levado a essas pessoas, a essas nações. Então, ele precisava de uma nação diferente, separada. Para essa, Deus deu o conhecimento. Deus revelou a essa nação, porque através de Abraão se cumpriu o desejo de Deus. Nós já podemos pular, né, já essa parte. Porque a lição já vai mostrando também o que aconteceu. Deus estabeleceu a nação, ele era o comandante da nação, ele que passava as informações através de um profeta. Né? Uhum. Deus chamou um profeta e através desse profeta Deus dava as instruções para o seu povo, o povo escolhido, a sua nação eleita. Né? E o objetivo era que essa nação levasse para as demais nações. Mas não ficou lindo assim. E agora? O que aconteceu, Jaque? Gente, olha, como sempre, né? Ao invés de... Geralmente acontece, ao invés de você ser a influência, você acaba sendo influenciado. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles viam as nações vizinhas com reis, com reinos, e aquela coisa, aquela pompa toda. Eu acho que tinha eventos lá, Sim. Nas festas deles. Poxa vida, por que a gente também não pode ter uma pessoa que nos representa? Né? Por que tem que ser Deus, um ser que a gente não vê? A gente precisa tocar, a gente precisa ver, por favor, e começar a pedir, porque a gente quer um rei, a gente quer o rei. E a lição de terça-feira vem esse título, dando o que pediram. Pediram, que daí veio, né? O desejo de ser como as outras nações. O desejo de parecer com o próximo, a grama do vizinho, né, mais verde. Como assim? Eles têm um rei todo lindo lá, poderoso, e a gente não tem. A gente fica falando com Deus, né? É muito estranho isso. A gente precisa ser parecido com eles. Né? E aí, gente, o que vocês acham? Que deu certo isso daí? Eu acho aqui, nesse ponto, eu entendi uma coisa. Uhum. Nós, com a nossa natureza pecaminosa, nós não queremos a direção de Deus. Nós queremos nos governar a nós mesmos. E foi isso que aconteceu. Uhum. O homem, depois do pecado, se tornou rebelde. O homem tem uma natureza rebelde. Uhum. Aquela nação não queria mais a direção de Deus. Queriam ser como os outros. Como os outros. Eles queriam ter a sua autonomia. Isso. E parece que não deu certo, né, gente? Não deu. Maicon, por que muitas vezes, trazendo para os nossos dias, porque a gente já sabe da história, acredito que vocês em casa também, sabem o que aconteceu, que até hoje, né, o povo de Israel vive numa situação difícil. Mas porque muitas vezes escolhemos o que parece melhor aos olhos humanos, mesmo sabendo que não é a vontade de Deus. Sim, olha que interessante, né? No nosso dia a dia, a gente, quando vai tomar uma atitude, vai tomar uma escolha, a gente pesa bastante, ou pelo menos deveria, os prós
E os contras, né? Não, então eu vou fazer isso, mas isso daqui vai ser bom, isso aqui não vai. E quando eles pediram um governante, Deus ainda falou: dá o que eles estão pedindo, mas avisa que o que vai acontecer, vão ter consequências. Esse governante, ele vai pegar o melhor fruto que você tem, o seu animal ali, ele vai pegar o melhor para servir ele, vai pegar seus filhos, vai pegar seus filhos para servir na guerra, vai fazer tudo isso. E mesmo assim, eles ainda, coração duro, tudo bem, a gente quer, né? E algumas vezes a gente vê a história e ela, para a gente, não passa apenas de história, e a gente pensa assim, como a Jaqueline falou, por que esse povo rejeitou tanto? Eu não rejeitaria. Mas a gente não se coloca na história hoje, na nossa contemporaneidade, a gente, de algumas maneiras, a gente age dessa mesma forma. Da mesma forma. Porque a gente coloca muito as nossas esperanças no governante X, no governante Y, né? E hoje, o assunto não é esse aqui, mas essa polaridade enorme que a gente tem sobre política, inimigos, pessoas, amigos, irmãos que se tornaram inimigos devido a essa polarização política. E às vezes a gente dá a impressão que a gente acha que esses governos vai resolver os problemas. E não vai. E não vai. Não vai. Porque já indo para a lição de quarta-feira, a gente vê os governantes das nações. Porque eles são falhos. O povo de Israel pediu um governante, mas esse governante seria um humano. E esse humano vem com falhas, ele vem com os seus pecados, ele vem com as suas vontades. E foi o que aconteceu. Veio o rei, né? Ele tinha suas vontades, ele fazia o que ele queria. E Deus avisou, assim como o Michael disse, vai acontecer assim. É isso que vocês querem? Não é isso que a gente quer. Na nossa vida também. Deus fala, olha, se você for por esse caminho, é isso que vai acontecer. É isso que você quer? É isso que eu quero. A gente às vezes paga para ver, né? Se realmente Deus... A gente prova Deus num ponto da gente não escutar a sua voz. A gente escuta só o nosso coração. Jaque e meu Michael, uma coisa que eu vibro aqui é que Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão amoroso, ele é tão paciente, longânimo, que ele ainda continua acreditando no ser humano, dando chance. A nação que ele escolheu falhou, não cumpriu o planejamento de Deus, certo? Não. E aí, depois nós conhecemos a história, né? A nação teve um limite de tempo, né? Eles perderam a oportunidade, né? Deixaram de ser agora a nação escolhida. E Deus, então, chama pessoas, traz o seu filho e funda uma igreja. É isso. Olha, que coisa. Mais uma chance. E essa Mais foi a uma maior chance. de todas, hein? Quando Jesus veio. Porque passou muito tempo de quando o primeiro rei foi escolhido para o povo de Israel. E aí vieram outros reis. E então o governo caiu, Jerusalém se perdeu, Israel se perdeu. Não tinha... Eles já estavam sendo dominados. E então vem o rei dos reis, né? Só que ele não vem como eles esperavam que ele viria. Eles estavam esperando Jesus para livrar ali dos domínios romanos e voltar naquela pompa e circunstância que eles tanto queriam. E Jesus veio para mostrar que não era nada disso. Vocês não estão aqui para serem servidos. Vocês estão aqui para servir. E aí Deus dá mais uma chance para a humanidade, para mostrar para ela o que realmente é o seu reino. É o contrário de tudo aquilo que o mundo estava propagando. O mundo hoje que propaga ainda esse reino de ilusão. Nós vivemos num mundo de ilusão, onde nem as fotos que você vê dos seus amigos é real mais, não é? A gente olha as redes sociais, você vê uma vida que são vidas de mentira, porque as pessoas postam aquilo que elas querem que você veja, mas a vida real delas não é nada daquilo. Então, o mundo ainda hoje propaga ilusão para nós. Né? Ele quer que nós caiamos nessa ilusão de um reino cheio de pompas, cheio de circunstâncias, onde você é o centro de tudo. E não existe Deus, não existe fidelidade, não existe nada. Só existe você. Mas isso não dá certo. Não. Não dá certo. Nós devemos colocar Deus no centro de tudo. E quando a gente coloca Deus no centro de tudo, a gente tira o nosso eu.
E aí a gente Exatamente. deixa de querer ser servido e começa a servir. Porque o que que Jesus fazia? Jesus servia. Esse era o reino que ele trouxe para cá, o reino de amor. Israel pediu um rei, né? Um rei humano que Sim. levou a nação à queda, A né? queda, isso mesmo. Algo semelhante aconteceu na história da igreja cristã. Muito. A princípio, né, qual o objetivo? Olha, vocês vão receber poder e vocês vão testemunhar de mim Isso. em toda a terra, até os confins da terra. Esse é o motivo, esse é o ideal de Deus. Testemunho, Para que né? a terra seja iluminada com a sua glória. Isso. Para que ele possa estabelecer o reino eterno. E, novamente, a igreja falha. Se perde, E né? agora? O que fazer? Sim, né? Ó, eles foram chamados, assim como nós vamos colocar eles foram chamados não para se amoldar ao mundo, mas para ser luz, Luz. para dar exemplo. E algo interessante que eu observo hoje, eu acho que vocês podem até comentar. Algumas vezes a gente vê muitos grupos se levantando, pessoas, líderes, políticos barra religiosos hoje, apontando, acusadores, apontando o erro dos outros. Mas até a lição traz aqui que, de certa maneira, quando atitudes corretas acabam naturalmente demonstrando para outras pessoas que elas estão erradas e elas se sentem constrangidas. Mas nós não somos chamados a constranger as pessoas apontando os erros delas. E hoje a gente vê muito. E hoje é muito perigoso a gente cair nisso também. Porque algumas vezes a gente pensa assim, a gente estuda a lição e pensa assim, não, mas por exemplo, eu não tenho Roma, né, o papado, não, eu sou um cristão, não. Mas algumas vezes a gente coloca tantas outras coisas no meio entre nós e Deus e entre o nosso testemunho, que algumas vezes a gente cai nesse mesmo erro. Porque, na verdade, a gente, até a volta de Jesus, parece que a gente vive num círculo vicioso, né? Mas não é para ser assim. A gente pode quebrar esse círculo vicioso, né? O mundo ele pode viver nesse círculo, mas a gente pode ser o agente dessa quebra desse círculo, né? Podemos sim, porque Deus nos chama para servir. E às vezes as pessoas na igreja, fora delas, não tem problema, mas elas querem que tudo se molde à sua vontade. Por isso que existem tantas religiões, porque as pessoas querem uma igreja de acordo com o que elas acham que é bom para elas. Então gosto do louvor assim, então essa igreja tá ok para mim. Gosto da mensagem sendo falada assim, vou nessa igreja que fala assim. Mas essa igreja não pode isso, então não serve para mim. Esse verso fala isso, não serve para mim. Então, e aí as pessoas vão moldando as igrejas às suas próprias vontades, ou seja, elas são servidas. Eu vou lá na igreja para ver um culto maravilhoso, pregação maravilhosa, músicas maravilhosas, vou sair preenchido. Ou seja, ela está esperando ser servida. Ao invés de pensar, eu vou na igreja, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu vou fazer para que o culto seja melhor, né? Para que as crianças se sintam bem, né, irmã Marta? Para que as pessoas se sintam bem. Nós devemos ser luz. As pessoas, sabe, não sei se vocês já perceberam pessoas assim. Quando alguém chega perto de você e te deixa até mais tranquilo. Que bom que essa pessoa chegou. Nossa, que alívio que essa pessoa chegou. Deixou o ambiente mais gostoso. Mas também tem pessoas que chegam que você fala, chegou fulano. Agora acabou com tudo. Não existem pessoas assim que são extremas. E aí você fala, poxa vida, por que essa pessoa insiste em ser assim, né? Jaque, eu estou vendo aqui um comentário na lição que o que você está falando aí está encaixando perfeitamente aqui. Aqui fala assim, que se Israel tivesse vivido o que ele recebeu, as lições que Deus deu para eles, as nações teriam ido a Israel em paz para perguntar. Orientação, né? Escuta, o que aconteceu aí com vocês? Como é isso? Nós também queremos. Né?
Mas não, eles viveram de uma forma que as nações foram a eles para quê? Para guerrear, Não admitiam, né? tá? Então, nós estamos vivendo o propósito de Deus para nós, como igreja hoje? Como que as pessoas olham para nós, né? Como que as pessoas, o mundo, vamos dizer, olha para nós? Que Cristãos. bênção, né? Que bênção ou que O maldição, que nós né? estamos refletindo? Sim. Será que a nossa vida, o nosso testemunho é uma inspiração para essas pessoas também servirem a Deus? Essa é uma pergunta profunda. Ó, só um comentário que não tá na lição esse texto, mas é que estou preparando um sermão e ele entrou assim bem de encontro em relação ao texto aqui, porque lá em Atos, lá em Antioquia, lá depois já da igreja cristã ali de Jesus, uma primeira vez os cristãos, os discípulos de Jesus foram chamados cristãos, né? Olha que coisa. Eles não falaram, ó, eu sou cristão. Eles foram chamados, porque eles foram reconhecidos como cristãos. Pela Agora, forma, né, de pela viver, forma, né? Falou pela assim, conversa. ó, poxa, vocês são seguidores desse Jesus. De repente, muitos ali nem viram Jesus realmente, alguns viram, andaram, mas as pessoas falaram assim, poxa, você fala tanto desse Jesus que eu acho que você é um cristão, um cristinho, né? Você é muito parecido com esse que você fala, né? E eu acho que esse é o chamado do povo lá atrás, é o chamado para a gente hoje, para a gente refletir ali, para as pessoas verem quem Então, é. irmão, o cristianismo, da forma que você está falando, é um estilo de vida. Sim, É um estilo de vida É uma escolha, né? é uma escolha. Diária. diária e que mostra em todos os aspectos da sua vida, inclusive até o que a gente come. Com certeza. Tudo. Como você come, A como Bíblia você diz. veste, como você fala, como você trata as pessoas, A Bíblia diz isso. né? Tudo que você fizer, quer comer, quer falar, quer vestir, faça para a honra e glória de Deus. Ó, É a isso. igreja, a nossa igreja a igreja aqui é muito bonita, né? Um sermão de sábado, a igreja é muito bonita, repleta assim, enfeitada. Só que conhecer a igreja mesmo, a gente não conhece aqui, quando a gente vem nos cultos. E até quem está nos ouvindo, nos assistindo também. Você tem a sua igreja, a tua religião, e a sua igreja, ela não é tão conhecida nos momentos litúrgicos. A sua igreja, a minha igreja, ela é conhecida pelo meu vizinho, pelo meu amigo de trabalho, pela minha família em casa. É verdade. Assim a nossa igreja é conhecida. verdade. Às não vezes é? você fala com alguém que você é adventista, ele fala assim: eu tive um vizinho que era. E fazia Isso, isso. Fazia isso, fazia Eu aquilo. tive um vizinho cristão que fazia assim, Sim. né? Exatamente. A nossa igreja é isso, porque a igreja não é o prédio. A gente fala que, né, vamos à igreja, mas nós somos a igreja. Nós somos o testemunho vivo de Jesus. E a lição de quinta-feira o título é esse: Luz para os gentios. Nós temos sido luz. Que forma você tem vivido? A forma que você atrai as pessoas para Deus ou de forma para afastar as pessoas de Deus? Como você tem vivido? Porque às vezes fala, mas eu sou cristão, mas é aquele cristão que fica, como o Michael falou, que fica acusando, que fica apontando o dedo, que fica só reparando no erro dos Cobrando, outros, né? cobrando, ao invés de transmitir o amor. Jesus, ele não apontava o dedo. Ele falava através de parábolas, ele contava histórias, para a pessoa se sentir envolvida ali, a ponto dela querer mudar a sua vida. Mas ele não falava, olha, o que você está fazendo é errado. Ele deixava a pessoa enxergar nela mesma o erro. E aí depois ele dizia, vem e siga-me. É isso. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, para julgar, como o Michael disse, para fazer a pessoa se constranger. Nós estamos aqui para levar o amor de Jesus. E como a gente faz isso? No início, o Mike falou sobre o final da história. Uhum. Às vezes a gente já pega um livro e já vai ver o final, né? Isso. E o final da história já está escrito, Já. já está estabelecido, Deus já planejou tudo. E ele tem um programa. Embora nós somos livres para escolher seguir ou não, né? E o projeto de Deus é que toda a terra conheça
a sua face, a sua glória, que toda a terra seja iluminada com a glória de Deus. E ele Amém. vai fazer isso através de quem, irmãos? Que privilégio. De mim, de você. E se eu e você falhar, não vai acontecer? Outras pessoas podem assumir. o Deus nosso trará lugar, né? outras pessoas. Não se esqueça disso. Se você falhar, Deus. Porque até tem um ditado que a gente ouve as pessoas falando, às vezes é até meio banalizado isso. Deus sem você é Deus. Né? Então, se você falhar, Deus trará outros. Assim como quando Israel falhou, Deus não ficou frustrado. Só Deus que trouxe grande oportunidade a gente perde, né? E olha, De que servir, privilégio, né? Privilégio. Deus nos escolheu, a mim e a você, para sermos condutores da sua luz, do seu conhecimento, É maravilhoso isso, né? no mundo em que nós vivemos. E qual é o seu mundo? Deus não fala para você sair da tua casa e ir lá no Japão, na Coreia, na África. Não, ilumine aí onde você vive, no seu mundo aí. Sua família, seu vizinho, seu trabalho, seus patrões, seus funcionários, né? Sim. São escolhas diárias que fazemos. E essas escolhas demonstram a quem nós estamos servindo. Né? Considerações finais já, porque nosso tempo já acabou. É uma lição tão repleta de conteúdo que a gente ficaria aqui o resto da manhã, né? Falando Nossa, sobre isso. quanta coisa. Maravilhoso. E eu convido você a continuar conosco nas próximas semanas. Nós teremos a parte 2. É tão amplo esse conteúdo que teremos a parte 2 na próxima semana, falando sobre as nações. Então, continue conosco, nos acompanhando nesse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. E o mais importante, coloque em prática na sua vida. Assim como nós aqui, nas lutas do nosso dia a dia, a gente busca, né, colocar em prática. Não é fácil para nenhum de nós. Nós temos as nossas lutas, nossos desafios, mas Deus está conosco. Assim como esteve com o povo desde sempre, Ele está com você, Ele está comigo. Então, aproveite esse tempo que você está aqui conosco. Entregue sua vida para Jesus. E como o Rogério sempre fala aqui quando ele está fazendo a lição, encontre uma igreja perto de você, né? Vá aos cultos, compartilhe os seus conhecimentos e se entregue para Jesus. Não é? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, hoje nós sabemos que a igreja, o povo de Deus e Babilônia se divide assim, Sim. dentro da profecia, Da profecia. né? Onde nós estamos? É fato que Deus tem os seus filhos lá em Babilônia. E o último chamado vai acontecer em breve. Sai dela, povo meu. Isso mesmo. Amém. Eu só queria agradecer e aproveitar, como eu falei, a igreja, quem conhece a igreja é onde a gente trabalha, onde a gente estuda. Eu queria encerrar aqui só mandando um abraço para o pessoal lá do meu trabalho, porque eu vou compartilhar com eles lá, tá? O pessoal ali da Fundação Padre Albino, e estamos orando, sempre oro por vocês e por todos nós aqui. Que Deus abençoe você também e que um dia você também faça parte aqui desse nosso grupo, que Deus te abençoe. Amém. Deus Amém. abençoe a todos vocês e até a próxima. Até.